Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast, Deixa que eu te conto, e hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Ele é doutor em Linguística, tem várias graduações na área da educação, fez várias especializações em Portugal. Atualmente, ele é diretor na Faculdade Academos em Guarulhos, é editor, escritor, membro do conselho editorial da revista Dialogando Saberes. Ele também assessora diversas instituições nos cursos de graduação na área da educação e na área social. É autor de livros publicados pela Cortez Editora e é editor na Miraculous. Com vocês, Fábio Cardoso dos Santos. Bem-vindo, Fábio! Olá, muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Me sinto muito lisonjeado de participar hoje nessa manhã com vocês, aqui na escola, na sementinha da manhã, né? E muito mesmo obrigado pelo carinho, né? Pela acolhida. E é muito bom estar aqui para falar sobre educação, sobre livros, sobre leitura, que é o que eu acredito que sei fazer um pouco, já por todos esses anos que eu passei educação. E para nós que é um prazer receber você com esse repertório cultural que você tem, né? Vai trazer bastante conhecimento para nós, tá bom? Imagina, muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos, Fábio. Bom, então vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Fábio, que a sua jornada é uma jornada linda que permeia a área da educação, já sabemos, né? Agora, gostaríamos de saber o que te levou para essa área da educação e a escrever literatura infantil. E o que te inspira a escrever? Olha, eu realmente passei a minha vida toda em prol da leitura, né? Porque minha mãe sempre incentivava muito essa questão, a minha tia. Então eu realmente fui um menino, né? Leitor muito cedo e nunca mais parei. E uma tia minha que já é falecida, ela era professora e sempre me incentivou muito a estudar, a trabalhar o magistério, né? A formação mesmo de professor. E no primeiro momento eu queria fazer advocacia. E fiz um ano, não me identifiquei, e depois eu fui para letras. E aí foi a minha grande paixão. Então eu tive esse insight por conta, né, desses reflexos que eu trago da infância. E principalmente em prol da leitura, que é algo que eu gosto muito e faço esse exercício até hoje diário. Né? E o que me move hoje, né, ser leitor e propor essa questão da leitura como um todo, é porque nós lemos tudo que a gente tem. Nós lemos o mundo que está à nossa volta, nós lemos as pessoas que estão ao nosso círculo de amizade ou não. Então, isso tudo nos motiva a ler. Então, como não produzir isso para as crianças? Então, o que eu proponho, enquanto hoje editor da Editora Miraculous, é justamente isso. É trazer esse olhar externo para dentro do livro, para que outras gerações possam beber dessa fonte, né? E ser aí um leitor voraz e perceber esse mundo que nós temos à volta, porque eu acho que isso é o mundo que a gente tem. Não tem como ser diferente. E outra, uma vez picado pela educação, a gente não larga nunca mais, né? A gente tem uma grande paixão naquilo que faz. E os livros não são diferentes. Aliás, os livros eu acho que são a grande porta aí, uma porta mágica que a gente tem para enxergar todo o resto. Então é algo que eu acredito muito, compartilho isso diariamente com todos que estão à minha volta. Legal. Fábio, eu queria saber de você quantos livros no total você já tem escrito e queria que você falasse um pouquinho sobre eles, né? E se você tem algum queridinho, porque a gente sempre tem, não tem? Tem sim. Olha, eu já estou indo para mais de 20 livros publicados, né, entre várias editoras aí. A minha primeira casa editorial foi a Cortez Editora, e sou muito grato a todos eles, né? Na época o Sr. Cortez, um querido amigo que hoje já vive lá em cima, assim como um amigo também, que eles me acreditaram no meu trabalho, né? Juntamente com a Ilma, que nós fizemos o primeiro livro na Cortez, que é Histórias que a Menina Serpente Contou. Então é um livro que teve um boom, né? Que comprou na época diversos exemplares, e isso nos deixou muito felizes. E dali eu nunca mais parei de escrever. Então eu tenho sim alguns livros, e um queridinho meu, que eu tenho, eu acho que são todos, mas tem um que eu gosto
em especial As Doceiras. As Doceiras. Que eu lembro que quando eu fui contar essa história, ele é publicado pela editora Cortez. E esse livro em especial, eu tenho um carinho porque foi parte da minha infância. Né? Eu lembro que minha tia, minha avó, minha mãe, elas contavam aquele conto das fiandeiras. E eu falei, gente, falar de roupa não vai ser legal. Eu acho que eu tenho que falar alguma coisa de comida, que eu acho que o pessoal vai gostar mais. E aí me deu a ideia de trazer As Doceiras. Então eu trago aí toda uma situação, deixo para vocês lerem. Então ele é um queridinho, sim, eu confesso. Mas eu tenho outros tantos. E desses 20 livros seus publicados, é tudo literatura infantil? A maioria, sim. Eu tenho livros também para formação de professores. Eu tenho Alfabetizar Letrando para Literatura Infantil, que é um livro da Editora Cortez, que eu fiz em parceria com um amigo muito querido, que é o Fabiano Moraes. Eu tenho outro que é A Literatura no Caminho da História e da Geografia, com outros 2 amigos muito queridos, que é a Ani e o Alex. Então, esses são mesmo mais para muitos professores, né, para formação continuada. Então eu tenho, mas a maioria são infantis. Eu tenho também sobre práticas discursivas, que é um também mais teórico. Agora a minha vez sempre foi mesmo a educação infantil, a literatura infantil juvenil e a literatura infantil como um todo. É algo que eu gosto muito. E eu tenho um também pela editora INEP, que eu acho ele também uma graça, que é O Pescador e o Rei. Então é toda uma trama, né, que nós temos. E o rei, que era muito rabugento, muito sisudo, mas tinha um pescador que não perdia a fé, e ele herdou uma música da mãe dele, né, da família dele, e o rei ficava possesso com ele, porque ele era rabugento, sisudo, e não queria ver que o outro era feliz, alegre, feliz da vida. E ele cantava, exatamente, e aí ele cantava uma musiquinha que eu acho que todos nós temos que acreditar: viva Deus e ninguém mais. Quando Deus não quer, ninguém nada faz. E ele cantava isso e tudo deu certo na trajetória dele, né? Então depois vocês também leiam esse livro que vocês vão gostar. Fiquei curiosa. É muito bonito mesmo. E sem contar com os livros, né, da editora Miraculous, que eu também tenho. Eu tenho Respeitando de A a Z, que é um livro que eu fiz em parceria com a minha uma amiga muito querida, que é a Maru Góes. E também a minha sócia na editora. Acho que ler é um prazer imenso, porque eu acho que a dimensão da leitura a gente não tem como mensurar, né? Você pega um livro, você vai para mundos, você percorre mundos, horizontes, você encontra pessoas que você nunca imaginou. Então é algo que realmente me fascina. É uma viagem. É uma viagem estando em casa. Ou na escola, onde você quer estar, mas você consegue viajar, perambular esse mundo fora, encontrar esses personagens, viver os personagens, vivenciar cada um deles. Isso é muito importante. Então eu realmente gosto do que eu faço. Então vamos lá. O livro Respeitando de A a Z nos chama bastante atenção por ser um livro reflexivo e profundo. Sim. Ele mostra em ordem alfabética conceitos essenciais para conviver no mundo. Inclusive, estamos iniciando um projeto baseado no livro com uma de nossas salas. Então fala um pouquinho mais desse livro pra gente. Então, esse livro, na verdade, é um livro que eu tenho um carinho muito grande também, porque ele nasceu numa jornada acadêmica, que na verdade eu queria falar de direitos e deveres. Logo quando se falava em direitos e deveres, e depois eu já tinha escrito, e depois eu reescrevi, ele foi a muitas mãos, porque eu não achava que estava pronto esse livro. E na verdade, no primeiro momento, eu escrevi esse livro para a Cortez Editora, mas eu achava que ele não estava pronto. E aí ele tinha que nascer na Miraculous mesmo, eu acredito. Era para ser na Miraculous. Mas eu trabalho exatamente essa questão. Uma brincadeira com o respeito, né? E aí a gente traz essa ordem alfabética na brincadeira aí. Você trabalhando os valores, você trabalhando essa questão mesmo do respeito ao próximo, né? Então, a gente tem aqui um texto que é bem reflexivo mesmo. Ele é muito profundo e ele traz uma simples brincadeira, por exemplo, ele traz um grande aprofundamento. E dentro desses pequenos versos, você transpõe o mundo, né? Porque é o que a gente vive hoje. Por exemplo, qual é a inicial do seu nome?
Pedro. Então, olha, só para vocês verem como dá para brincar com ele, e aí a gente vai para um mundo maravilhoso, assim. Olha, P. Com P estou no perdão, na compreensão do coração, no livramento do pecado culpado, no entendimento do ofendido perdoado. Então, quer dizer, a gente trabalha uma grande dimensão dele, de respeito, né? Do que é feito para o próximo, o que eu não devo fazer para ele, o que eu não quero para mim. Então você vai para uma questão muito reflexiva mesmo. E eu acho que tudo isso é reflexo dos dias que a gente vive. Nós precisamos ter mais amor, né? Falar mais de amor, de respeito, de tudo que a gente traz dentro do livro. O seu O meu é C. C. Olha só, então vamos lá para nós vermos aqui, ó. O C. Com carinho, com C ofereço carinho, conquisto amigos pelo caminho, afasto a solidão, consigo colaboração. Então vocês veem que o tempo todo ele vai trabalhar realmente nesse ponto reflexivo, dedicado aí a esses pequenos versos que fazem todo o dinamismo e que é essencial no mundo que a gente vive. Eu já vou comprar pra minha Também filha. vou. Pois Já amei, já. É um livro que eu realmente gosto muito. E aí, foi um livro... É uma leitura fácil, né? É um livro muito fácil. Ela é gostosa de fazer. E as ilustrações também do Luiz Gessini, que é um ilustrador fantástico, ele também nos move, né? E aqui, como a gente trouxe atrás, eu só vou ler esse trechinho para vocês entenderem como isso faz parte do processo. O leitor pode refletir, por meio da leveza dessa linguagem poética, sobre a importância desses valores morais, da convivência numa sociedade ética, que é o que nós precisamos e que muitas vezes nós não temos. O texto ele trata dos sentimentos, da cordialidade, da tolerância, mudanças e do principal que é o respeito, da convivência em grupo, de normas, de regulamentos, de mudanças e de direitos. Então, é um livro que eu gosto muito, porque ele realmente traz essa questão da reflexão. Como eu trago essa reflexão no viés desse alunado que eu trago, dessa sociedade comum, né, dessa comunidade que precisa enxergar alguns pontos e que muitas vezes fogem da gente. Porque muitas vezes é mais fácil a gente estar preso a uma televisão do que você estar trabalhando esses valores que a gente traz no livro. Então essa é uma das propostas que a gente traz aqui. É o respeito que eu tenho que ter diante de todo esse mundo que eu tenho. E a gente transpôs isso para o alfabeto, que é o que a gente perpassa. É o que o professor perpassa. Não é? Verdade. Fala pra mim, Fábio, na sua visão, qual é a importância da leitura na infância? Olha, ela é um papel crucial. Porque quando eu trago esse apontamento, esse direcionamento da leitura para a minha infância, ou para a infância que é do outro, eu não consigo uma compreensão significativa. O peso disso é um retardo lá na frente. Hoje, quando você não propicia isso para criança, a importância é total. Porque desde um mapa, sabe, quando você vai numa aula de ciências e você dá uma condição para que esse aluno leia um mapa, ele entenda onde ele está situado. Quando ele vai para uma aula de ciências, ele percebe o corpo que ele tem, o corpo do outro, né? E o respeito que a gente tem que ter com isso. E quando a gente traz essa dimensão da leitura, a gente abarca toda a vida. Por isso que eu trago tanto essa questão do alfabeto, respeitando de A a Z. Porque é justamente o que a gente faz. A importância é tamanha na vida do indivíduo, na vida da criança, na vida do adolescente, na vida do jovem, do adulto, do idoso. Então, é a única coisa que a gente nunca vai se cansar. A gente nunca vai ter medo, a gente nunca se cansa e a gente sempre vai querer ser melhor na vida. E eu digo sempre, até nas minhas formações e para os meus alunos, eu sempre disse isso. Gente, ler nos abre portas para o mundo. Então, quanto mais eu leio, nós nos tornamos aquilo que nós lemos. Então, quando eu tenho essa capacidade de ser bem instruído para ler o mundo que eu tenho, é tudo que eu vou apontar para mudar aquilo que eu tenho. Então, por exemplo, se eu tenho uma realidade que eu fiz uma leitura que não está legal, como é e quais são as condições de leitura que eu encaminho para melhorar aquilo? Então, eu acho que isso é fantástico. Quando o ser humano ele percebe isso, quando a gente propicia para a criança que é por meio da leitura, dessa constituição como ser humano, leitor,
que ele vai mudar o mundo, a realidade dele, isso é um mundo fantástico. Isso é um mundo que nos abre portas, janelas, festas e abre os nossos olhos. Porque todos nós temos uma questão fantástica. Ninguém daqui começou a ler no primeiro momento. A gente passou por um aprendizado. Nós passamos por um professor, por profissionais da educação que nos encaminharam. E hoje a gente lê tudo. Você lê uma fisionomia, você lê uma imagem. Se nós pegarmos aqui uma capa de um livro, ele vai remeter à leitura. Isso é o agigantamento do que a gente tem na sociedade. E automaticamente eu transponho isso para as linhas da sala de aula. Então, quando o aluno ele começa a entender que o B e o A é o Bá, mas o Bá pode ser a Babá, pode ser uma série de outras combinações, isso nos muda e nos torna pessoas melhores. Sim, e falando da importância da leitura na infância, no meu ver, assim, nós como professores precisamos plantar essa sementinha agora, nesse momento, para despertar o interesse. Então, com os nossos alunos, nós como mães, né, Cris? Tenho uma filhinha de 2 aninhos, então assim, eu já estou plantando a sementinha da leitura nela agora, para ela crescer já com esse hábito de leitura, né? Tudo nessa vida levam da gente, mas os nossos conhecimentos ninguém leva, é pro resto da vida. Então é muito importante, né? Exatamente, eu digo sempre que só você pensar na leitura, você pensar assim, quebrou um micro-ondas, por exemplo, na casa da gente, você manda consertar, ele é imediato. A leitura não. A leitura você planta, ela pode dar frutos imediatos, ou ela pode ser um conjunto de combinações que vão se somando até. Então, o processo dela não é no agora, é lá na frente. Então, é muito importante esse processo. É muito importante como os professores trabalham e propiciam essa leitura. Porque quando nós temos essa leitura, isso é a importância da formação, da leitura, né? O pessoal fala para mim, mas você ainda lê? Eu leio diversos livros, porque eu tenho que estar antenado ao mundo, o que está sendo falado, comunicado, porque eu também sou formador, eu também sou professor, e eu preciso estender isso para os meus alunos. E aí é o que eu deixo, o nosso legado é esse. Então, quando eu trago, por exemplo, nós da Miracles, nós estamos quase daqui a pouco umas produções de 20 livros, são totalmente relevantes para o mundo que a gente tem hoje. Eu falo da fome, né? Então, por exemplo, comidinha inventada, a gente vai abordar a fome de um outro ângulo que você pode trabalhar de diversas maneiras. Quando eu trago lá os bichinhos do jardim, eu vou contar, então, que conta que eu tenho, como eu faço, de que forma eu trabalho esse contar, como eu ensino esse aluno a contar. Quando eu tenho lá a abelhinha no jardim, a abelhinha que não sabia fazer mel, eu tenho uma questão sobre o quê? Sobre a inclusão, sobre a intolerância à lactose, que no caso ela é o mel. Então é toda uma jogada do que a vida está acontecendo. A vida acontece lá fora e a gente tem que trazer essa vida para dentro da sala de aula. Então isso é muito importante, é algo que a gente gosta muito. Né? Quando você pega o girassolino, você vai ficar apaixonada pelo girassolino. Eu já estou na dúvida, eu achei que essa era a minha preferida, agora eu já... É muito bonito. Vai sim, olha, tenho certeza. Né? E posso falar também, nós temos um livro que eu acho fantástico para trabalhar com a minha infância, que é o Simão Não. Que este é um tema exatamente que a gente vê muito acontecer, infelizmente, e o quanto nós precisamos trabalhar ele na sala de aula. Né? Então, que mão que pode tocar em mim, que mão que não pode tocar em mim. Então, quem escreveu esse livro, ele foi o Ivan Coutinho, ele ilustrou e escreveu. Então, é um dos livros que a gente tem. Né? Então, você tem Todo Mundo Faz, que é uma grande brincadeira, cada um se esconde como pode, Sumiço na Casa da Palha, o Linha Animada, e sem contar os outros, né? A Cartilha, o Alfabola, e nós temos outros também, que é o que é o folclore do Brasil, o Reino dos Seu Lobatos, o Começo dos Tempos, que é uma série também que nós estamos trabalhando. Então, assim, gente, ler é um mundo maravilhoso. Então, eu acho que vocês, enquanto profissionais, né, da educação, vocês sabem como é importante a gente promover isso a todo tempo. Espero ter respondido aí. Com certeza, foi bem além, né? Se ficou alguma dúvida. Não, acho que ele tirou nossas dúvidas, né, Pri? Bom, Fábio, a gente gostaria de agradecer nesse momento.
a sua presença e a gente vai deixar aberto agora para você divulgar a sua editora, Instagram, o que você quiser. Maravilha, muito obrigado. Primeiramente eu agradeço a todos vocês de Sementinha da Manhã, né, desse colégio que eu fiquei assim, dessa escola eu fiquei encantado de conhecer e agradeço, desejo sucesso na jornada também de vocês. E para quem quer saber um pouquinho mais da editora, nós temos lá o nosso Instagram, que é Miraculous Editora, né? E nós também temos a faculdade, né? Que é Faculdade Academos EAD, que é também o nosso Instagram. Então, o pessoal que se quiser buscar curso de formação, pós-graduação, a própria graduação, nós temos lá. E desde já agradeço o carinho e a acolhida de vocês. A gente que agradece, né, Cris? Foi um prazer participar desse podcast com você. Vou deixar tudo aqui abaixo, as redes sociais que o Fábio passou. Tchau, pessoal. Muito obrigado.